colocar a mão sobre o seu próprio peito. Dá oportunidade a você de mostrar qual é a situação ou quais são as situações que você precisa ver uma solução de Deus. Coloca isso diante de Deus. Eu preciso de uma solução nessa área, eu preciso de uma solução. Apresentando, Senhor, as nossas soluções, nós vamos abrir a Bíblia. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor gere fé em nossos corações. E que essa fé seja acompanhada de sinais, Pai. De prodígios, até de maravilhas. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Peça a você mesmo, meu irmão. Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Aplica a Tua palavra na minha vida. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora abra a sua Bíblia em Êxodo 3, versículos de 1 a 12. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Dá um silêncio nessa igreja. Amém. Me dá uma agonia quando fica esse silêncio. Parece que eu estou falando sozinho. Ainda bem que você está aí. Êxodo 3, versículo de 1 a 12. Êxodo 3, versículos de 1 a 12. Preste atenção, querido, aquilo que a gente falou aqui no princípio, na hora do ofertório, que José estava sendo preparado por Deus, para libertar o povo do Egito, que o povo estava no Egito há mais de 400 anos. E nós vamos pegar aqui a parte... depois disso, não é? Depois disso, aquilo aconteceu primeiro, isso aqui aconteceu depois. O povo ainda estava no Egito. Aí diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midião, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, algumas versões dizem assim, para o outro lado do deserto, ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, olha gente, o movimento do lado de dentro. Então disse Moisés consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel,
o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, ferezeu, heveu e jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal que eu o enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus nesse monte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Abençoa, Pai, essa palavra ao coração de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Presta atenção, queridos, que nós estamos falando agora mesmo no ofertório, que às vezes existem movimentos que vêm do lado de dentro, que provocam mudanças do lado de fora. E às vezes vêm movimentos do lado de fora, que provocam mudanças do lado de dentro de cada um de nós. E nós acabamos de ler parte da história de um homem que nessa ocasião vivia uma vida de rotina, uma vida de mesmice, uma vida monótona. Vivia há 40 anos no deserto. E no deserto é um lugar que nada muda do lado de fora e muitas vezes nada muda do lado de dentro. E estava lá Moisés, 40 anos com o mesmo trabalho, o mesmo serviço, levando as ovelhas do rebanho do seu sogro. Nem era o emprego dele, ele era empregado do sogro dele. Então ele vivia uma mesma situação todo dia, igual. E uma pessoa assim, queridos, mesmo uma pessoa assim, no fundo ela tem esperança. Ela tem esperança que algum dia aconteça alguma coisa. Ela pode até não falar, ela pode até não dizer, mas no fundo do seu coração ela tem uma esperança que um dia alguma coisa mude naquela situação. Tanto é assim, queridos, que um dia algo se moveu no lado de dentro de Moisés. Presta atenção, todo dia a mesma coisa, levando as ovelhas, mas um dia algo se moveu do lado do dentro, e em vez dele fazer o que fazia normalmente, levar as ovelhas para um determinado lugar que ele já levava, ele resolveu fazer diferente, ele resolveu mudar, ele levou as ovelhas para o outro lado do deserto. Amém, queridos? Eu tinha um pai que era assim, queridos. Meu pai, ele nunca ia, ele trabalhava todo dia, ele pegava ônibus, mas ele nunca ia todo dia pelo mesmo lugar, eles se cansavam. Então às vezes ele ia pelo um lado, às vezes ele ia pelo outro, às vezes ele pegava o ônibus, às vezes ele pegava o trem, às vezes ele ia caminhando, às vezes ele cada dia inventava um lugar por onde ele ia. E aqui, queridos, nós vemos, que Moisés fez um movimento diferente. Naquela manhã ele acordou, em vez de ir para onde eu vou sempre, eu vou levar essas ovelhas para outro lugar. Então, queridos, só para chamar a tua atenção, eu já estava falando isso com você anteriormente. Às vezes, querido, um pequeno movimento que nós fazemos, um movimento diferente, ele provoca possibilidades na nossa vida que a gente nunca imaginou. Vou repetir, às vezes um pequeno movimento, uma pequena ação, algo que você faz diferente, abre possibilidades na sua vida que você nunca imaginou. Duvido que você não tenha dentro de você histórias de coisas que aconteceram do nada. Você, em vez de ir para cá, foi para lá, em vez de fazer isso, fazer aquilo, e de repente tudo mudou.
Alguém tem alguma história para contar? Eu tenho vários. Movimentos que eu fiz. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não vou para lá, não vou para cá, vou para lá. E que provocaram movimentos totalmente diferentes que eu nunca imaginei. Então, queridos, às vezes, até os nossos próprios movimentos interiores provocam alguma coisa acontecer do lado de fora. Vocês estão aí? Não dorme não. Algo se moveu dentro do coração de Moisés. Hoje eu não vou por ali, eu vou por cá. Primeiro, dentro dele, algo dentro dele, e ele não imaginou o que é que aquilo ia provocar de mudanças do lado de fora dele. Você que está aí, diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Presta atenção, meu irmão. Às vezes você mudar uma coisa, muda tudo na tua vida. Uma coisa que você muda provoca uma mudança em várias coisas na sua vida. E Moisés, movido algo, mandou ele ir para o outro lado. Ele viu um anjo no meio de uma sarça que não pegava fogo. Sarça era um fogo, queridos, que não se consumia. O fogo estava ali, mas não acabava. Presta atenção, Moisés disse consigo mesmo. Quem é que fala consigo mesmo? A gente está sempre falando com a gente, né, minha gente? Está sempre falando com a gente. Moisés disse consigo mesmo. O que é isso, querido? É um movimento do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Moisés disse consigo mesmo: irei para lá ver essa grande maravilha. Ou seja, Moisés teve curiosidade. Quem aqui se considera uma pessoa curiosa? São poucos, né? Curiosidade. Eu sou extremamente curioso. Minha mãe já dizia: esse garoto está sempre procurando alguma coisa, está sempre inventando uma moda. A curiosidade, querido, é bom ser curioso, porque a curiosidade nos leva a ir para frente. Agora, quem aqui se considera uma pessoa medrosa? O medroso é o contrário do curioso, querido. O curioso, ele avança. Vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá, o que aconteceu, vamos lá. O curioso, ele vai. O curioso vê que o trânsito está parado, ele para ver o que aconteceu. Já o medroso, minha gente, o que ele faz? Ele recua. Ele vai para trás, ele não vai para frente. Então, meu irmão, a curiosidade, ela nos movimenta a ir para frente. Amém? Amém? E vamos dizer assim, que Moisés aqui teve curiosidade. Irei para ver o que é isso. Presta atenção, queridos, para você ver o Deus a quem você serve. Deus está atento, querido, até com aquilo que a gente fala com a gente mesmo. Deus está ouvindo até o que você fala com você mesmo. Às vezes você fala com você mesmo assim: poxa, legal, você, gostei, parabéns, legal, ninguém te deu parabéns, mas eu mesmo dou parabéns para você mesmo, né? Parabéns, gostei de você, nota 10, Roberto. Você fala com você. Às vezes você fala o contrário: Roberto, tu é um otário mesmo, né? Tu é um boboca. Ninguém fala isso, né? A gente fala. Presta atenção com o que você pensa, fala consigo mesmo, porque Deus está escutando. Deus escuta tudo. Deus ouve tudo. Vendo o Senhor, né? Porque ele pensou consigo mesmo: vou lá ver. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, o Senhor o chamou: Moisés, Moisés. Presta atenção, queridos, como é que Deus faz a coisa. Primeira coisa que Deus fez, ele chamou. Primeira coisa que Deus faz, ele nos chama. Diga amém. Amém. Ele nos chama.
E Deus se apresentou para Moisés. Que Deus maravilhoso, que Deus simpático, empático. Ele se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus de seu pai, eu conheço a situação que você está vivendo, eu conheço o sofrimento do meu povo. Viu, minha gente? Aquilo que Deus falou para Moisés, Ele está falando contigo. O Deus a quem você serve é o Deus de Jesus Cristo. Eu conheço a situação que você está vivendo, eu conheço a sua luta, eu conheço a sua prova, eu conheço o que você fala consigo mesmo, que você fica pensando aí dentro de você mesmo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Amém? Deus primeiro disse: olha só, eu sou esse, eu faço isso, eu sou o Deus, eu conheço o sofrimento de você, e eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Amém, querido? Primeira coisa que Deus falou para Moisés: eu desci para trazer livramento para você. Amém? Deus está falando, primeira coisa que Deus está falando comigo, que Deus está falando com você. Ele está aqui hoje no nosso meio, onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, Ele está presente. E Ele está aqui para dizer que Ele está aqui para trazer, em primeiro lugar, livramento para você, escape para você. Primeiro Ele disse: primeiro eu vou dar livramento ao meu povo. Segundo, eu vou levar o meu povo para uma terra boa e plana, que mana leite e mel. Ou seja, querido, duas coisas que Deus falou para Moisés e para o povo. Primeiro, tem livramento. Segundo, tem provisão. Essa palavra, querido, é para nós. Deus está falando com você hoje. Ele conhece teu sofrimento. Ele conhece no que você está vivendo. Primeira coisa que Ele está falando com você: Ele tem um livramento para você. Anima teu irmão que está quase dormindo do teu lado. Olha só, em primeiro lugar, Deus tem um livramento para você. Em segundo lugar, Deus tem provisão para a tua vida, provisão para o teu futuro, provisão para o teu amanhã, provisão para a tua família, provisão para tudo que você necessitar. É essa palavra que Deus está falando com você hoje. Diga amém. Presta atenção na Bíblia, querido, que diz que Moisés já estava com o rosto escondido desde o princípio. Quando Deus chamou ele: Moisés, Moisés, ele já escondeu o rosto. Não sei se alguém aqui tinha esse hábito. Quando teu pai, quando a tua mãe te chamava, não escondia o rosto, mas botava a mão na cabeça. Lá vem bomba. Quando ela te chamava pelo teu nome inteiro, em vez de chamar de diminutivo, de chamar meu bem, meu amor, meu querido, quando ela te chamava pelo teu nome, meu Deus, lá vem coisa aí. Amém? E quando ela dizia: eu quero conversar com você, aí pronto, o negócio. Então presta atenção, querido, que Moisés, desde que Deus chamou ele pelo nome, ele já estava com o rosto escondido. Está aí, ó. Porque ele já sabia que quando Deus fala, o que Deus faz, querido? Quando Deus fala, Ele pede alguma ação, Ele pede algum movimento, Ele pede alguma coisa, porque a fé sem obras é morta, e o nosso Deus é vivo. Então Moisés, quando eu rosto, que sabia que vinha alguma coisa por ali, para Deus estar chamando ele, e não deu outra coisa, porque Deus falou para Moisés: agora venha, já que você se mexeu, já que você provocou um movimento,
já que você pegou o rebanho e foi para o outro lado do deserto, agora venha. É assim, queridos, parece que Deus estava esperando um movimento de Moisés para fazer o que ele queria fazer na vida de Moisés e através de Moisés. Entendeu o recado, meu irmão? Parece que Deus está esperando você fazer algum movimento, você fazer alguma coisa, para Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida e através da tua vida. Alguém diga amém. Isso que Deus estava esperando. Lembra lá o Golias, desafiando 40 dias, ninguém se movia. Aí quem chegou? O adolescente, Davi. Quem é esse incircunciso? Eu vou lá, eu corto a cabeça dele. O céu parou, minha gente. Alguém se movimentou. Amém, queridos? Às vezes, querido, Deus fica olhando para a gente, e a gente na depressão, fica olhando para a gente, e a gente suspirando, murmurando, reclamando, se queixando, e não fazendo nada para mudar. Amém, querido? Né? Moisés escondeu o rosto porque ele sabia que Deus ia pedir alguma coisa. E é engraçado, querido, quando a gente vive numa zona de conforto, num deserto, numa mesmice, numa rotina, fica difícil fazer algum movimento. Às vezes, olha, você é um cara tão capaz, por que você não procura um outro emprego? Por que você não faz uma faculdade? Ah, não, é pouco, mas é certo. Ah, é ruim, mas tá bom. Tem gente, querido, está acomodado. Posso desabafar um pouco? Posso? Ouvi uma pessoa essa semana reclamando, se queixando, mas na verdade eu vi que aquela pessoa, não vou dizer nem o gênero, aquela pessoa não queria mudança nenhuma. Ela só queria reclamar. Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Eu digo que a vida desse aí não vai mudar nunca. Por que você não faz assim? Por que você não faz? Não, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Ou seja, a pessoa quer murmurar. Conhece gente assim, querido? Só quer murmurar, mas não quer mudar nada. É uma coisa que desgasta a gente, querido. Quando você atende uma pessoa, conversa com uma pessoa, dá um conselho, dá uma orientação, ora, dá uma palavra, como eu estou dando uma palavra aqui para vocês, e a pessoa do jeito que estava, ela continua, porque na verdade ela não quer mudar nada. Você não conhece gente assim, né? Fala com o irmão Wellington que ele vai te apresentar, tá? Não quer mudar nada, quer que tudo continue do mesmo jeito, porque se mudar eu não vou poder mais reclamar, e se não reclamar minha vida perde sentido. É incrível, queridos, mas a vida de umas pessoas só tem sentido porque ela reclama, e aí tu tira do que ela reclama, a vida dela perde sentido. Vamos voltar para a palavra. Aí o Senhor chamou Moisés, vocês estão aí, minha gente? Amém. Vocês me amam? Amém. Ai, obrigado que vocês me amam. Olha só, agora venha, Deus para Moisés, agora venha, já que você se mexeu, provocou algum movimento, olha, Deus está falando com você, viu? Já que você hoje acordou cedo e foi para a igreja, se movimentou, sentou aqui, participou, está na hora de agir, está na hora de fazer alguma coisa, está na hora de seguir o que a palavra está dizendo para você.
Deus falou para Moisés: agora vem que eu enviarei você para Faraó com propósito. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós, amém? Vai falar com o Faraó para que você tire do Egito o meu povo. Olha a solução de Deus. Deus queria dar aquela situação do povo do Egito sofrendo, já estava cansando Deus. Quem é que aqui, querido, fica cansado de problema? Cansa, não aguento mais esse problema. Isso tem que se resolver. Você sabe que o Deus também, às vezes, ele se cansa. Ele vê um problema, meu Deus, chegou a hora de resolver isso. Agora vem, eu enviarei para que você tire do Egito o meu povo. Olha a solução de Deus, queridos. Só que Moisés, pelo seu lado, o Egito era um lugar onde ele não queria voltar nunca. Porque tudo de pior aconteceu lá. Lá ele matou um homem. Tudo de melhor lhe aconteceu lá. Ele foi criado pela filha de Faraó. Então ele não queria voltar para lá. Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para esse confronto? Quem sou eu para chegar lá e dizer: eu vou tirar o povo, vou levar o povo? Moisés, querido, como a gente, ele se sentiu incapaz diante de algo que Deus pediu. Você já se sentiu assim, querido? Eu sei que Deus está me pedindo, mas eu não me sinto capacitado. Eu não me vejo em condições de fazer. Moisés se sentiu incapaz, querido, ao que Deus estava pedindo. Aí Deus foi muito simples, porque Deus é muito simples. Eu estarei com você. Olha a resposta de Deus: eu estarei com você. E ainda deu uma visão de futuro para ele. Você vai tirar o povo, depois ainda me adorarão nesse monte. No monte que ele estava vendo a sarça ardendo, Deus disse: olha, você vai ao Egito, vai tirar o povo do Egito e vai trazer ele de volta para aqui. E aqui onde você está pisando, que por isso que ele mandou tirar a sandália dos pés, para ele ficar descalço, você e o povo, depois de liberto do Egito, me adorarão. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um louvor a Deus aí. Então, queridos, aqui trazendo isso para a nossa vida já, presta atenção. Um pequeno movimento que Moisés fez do lado de fora, que foi ir para o outro lado do deserto, levando um rebanho para o outro lado, provocou um movimento muito mais amplo, muito além do que ele podia imaginar. Um movimento que trouxe uma solução de Deus para uma situação que já se arrastava, queridos, há 430 anos. E Moisés, a princípio, quem sou eu? Deus teve que argumentar com Moisés, para ele se organizar do lado de dentro, né? Porque Deus, tu vai ao Egito, vai confrontar Faraó, vai tirar o povo do Egito, mas isso era muito para ele. Deus teve que dar um tempo para ele, argumentar com ele, para ele se preparar. Às vezes, queridos, nossos impedimentos não estão do lado de fora, estão do lado de dentro, na maneira como eu me vejo, na maneira como eu me sinto. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto com habilidade para fazer isso. Para fazer do lado de fora o propósito que Deus tinha para Moisés e o povo, Moisés teve que se reorganizar do lado de dentro. Amém, queridos? Certo momento na minha vida de médico, a minha área, a minha zona de conforto era a dermatologia. Mas aí, por necessidade de dinheiro, tem gente que precisa de dinheiro, eu arranjei um emprego numa área que eu não tinha nenhuma preparação, nenhuma habilidade, e foi desesperador para mim.
porque eu tive que me virar nos 30 para não perder o emprego. Amém, querido? Vocês estão aí? Estão entendendo? Então aqui, né, Moisés, ele teve que se preparar para fazer. Por isso que ele argumentou com Deus, porque Deus tinha um propósito, não era só com ele. E isso, queridos, presta atenção, eu fico fantástico, eu fico extasiado com a palavra de Deus. Isso aqui veio se tornar na maior jornada do povo de Israel. A saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, isso veio se tornar na maior jornada do povo de Israel. Como é que começou tudo isso? Quando Moisés levou as ovelhas para o outro lado do deserto. Ele fez uma coisa diferente. E ali começou tudo. Amém, queridos? Às vezes um pequeno movimento que você faz vem revelar, não é? Esse pequeno movimento veio revelar o propósito que Deus tinha, a solução que Deus tinha para esse povo que sofria no Egito, que chorava no Egito, que clamava no Egito, que orava no Egito, não é? De repente, Moisés viu que todo esse sofrimento teve um sentido. Então, às vezes, querido, eu volto a dizer, pequenas mudanças podem provocar, pequenas mudanças do lado de dentro, podem provocar pequenas mudanças do lado de fora, que vão levar você a um livramento, a uma provisão, a algo sobrenatural, que não vai ser só no seu individual, vai ser no seu coletivo, vai ser no seu entorno, vai ser ao redor de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Para a gente terminar e orar. Amém? Primeira coisa, não sei como é que você chegou, Deus conhece teu sofrimento. E Ele já tem uma solução. Amém. Talvez tenha alguém aqui que já está cansado de um problema. Tem algum problema que está te cansando? Está te cansando. O Deus a quem você serve, que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós, Ele já tem a solução. Amém? Amém? Agora a pergunta que eu tenho que fazer, qual é a parte que me cabe na busca dessa solução? Aí é que está o desafio. Que Deus tem a solução, eu sei. Agora, qual é a parte que me cabe? Então, queridos, no meio de tudo que a gente está vivendo hoje, diante dessa palavra que nós estamos trazendo hoje, nós podemos fazer duas coisas. Só duas coisas. Primeiro, não fazer nada. Continuar no deserto, continuar na mesmice, continuar na rotina, fingir que eu não ouvi nada. Fui à igreja hoje, o pregador estava trazendo uma palavra, mas não vou fazer nada. E tudo vai permanecer do mesmo jeito. Não vai mudar nada na tua vida. Você vai ficar na mesmice, na rotina, na monotonia, reclamando, sofrendo, chorando. Nada vai mudar. Mas graças a Deus, querido, nós temos uma segunda opção. Fazer alguma coisa. Talvez você diga, eu não sei o que fazer. Uma pequena mudança. Amém? Amém? Uma pequena mudança do lado de dentro. Eu às vezes digo para as pessoas que têm conflitos com outras pessoas, eu pergunto, o que você pensa do lado de dentro a respeito dessa pessoa? Eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso tudo ruim. Você consegue pensar algo bom que essa pessoa tem?
Em geral, né? As pessoas são resistentes, querido. Elas só sabem ver defeito. Mas consegue ver algo de bom que essa pessoa tem? E as pessoas são duras, minha gente. São difíceis de reconhecer que mesmo aquela pessoa que te dá tanto problema, ela tem algum valor. Ele traz comida para dentro de casa. Ela faz uma boa comida. Entenda, querido, é um pequeno movimento interior que pode provocar uma mudança do lado de fora. Amém, querido? Então hoje, diante dessa palavra que nós ouvimos, diante dos problemas que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, eu posso ter ouvido essa palavra e continuar. Não vai mudar nada. No entanto, eu vou ouvir essa palavra mexeu comigo, eu vou me arriscar a fazer alguma coisa diferente. Eu vou me arriscar a fazer uma pequena mudança. Pode ser do lado de dentro, pode ser do lado de fora, mas eu vou me arriscar a fazer algo, uma pequena mudança. E às vezes, querido, uma pequena mudança provoca uma grande mudança na nossa vida. Deus às vezes só está esperando. Por exemplo, querido, uma coisa bem simples: dar bom dia para uma pessoa que você nunca deu bom dia. Uma pequena mudança. Engraçado que essa palavra já está comigo desde cedo de manhã. E eu, quando cheguei aqui, ao estacionar, eu já ia para o lugar normal que eu vou. Eu digo, não, hoje não vou por aí não. Hoje eu vou estacionar em outro lugar. Uma pequena mudança. Amém, queridos? E quando a gente faz pequenas mudanças, outras mudanças vêm. E quando você vê, Deus opera uma solução muito além do que você imaginava. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar de pé, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está no deserto. Você que está sofrendo. A Bíblia fala, eu conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece o teu sofrimento. Ele conhece a causa. Ele conhece a razão, a origem. E Ele tem uma solução para você. Você acredita nisso? Amém? Então eu quero orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu fiz essa pergunta no princípio e faço ela novamente. Para qual situação você quer ver uma solução de Deus? É você com Deus. Ele escuta tudo que você fala aí dentro de você. E aí você pode falar com clareza, Deus, eu preciso de uma solução nessa situação. Você pode falar para Deus, eu tenho sofrido, Pai, eu tenho chorado, tenho me desanimado muitas vezes, porque é uma situação que já se arrasta há muito tempo e eu preciso de uma solução. Você pode botar uma situação, uma outra situação, uma outra situação. O nosso Deus não tem limite. Agora, antes de orar você, ainda em oração de olhos fechados, eu faço uma pergunta que o Espírito Santo manda fazer para você. Que pequena mudança você vai se arriscar a fazer? Não enrola não, tá?
Que pequena mudança você vai se arriscar a fazer? Às vezes Deus fica esperando o nosso mover, a nossa ação, para Ele com liberdade operar na nossa vida e no nosso entorno. Pai querido e amado, muito obrigado. Dê graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor conhece quem está passando por sofrimento. O Senhor conhece quem está triste, quem está abatido, quem está aflito, angustiado. E eu agradeço, Pai, porque a Tua palavra mostra para nós que o Senhor já tem a solução para o meu irmão, já tem a solução para a família dele, já tem a solução financeira, já tem a provisão, já tem o livramento, já tem o escape. O Senhor tem todas as coisas. E eu agora, Pai, desafio o meu irmão a se arriscar pela fé, a dar passos diferentes, pequenas mudanças, fazer coisas diferentes do que ele tem feito, pensar diferente do que ele tem pensado, agir diferente do que ele tem agido, falar diferente como ele tem falado. Abençoa o meu irmão, Pai, porque às vezes, Pai, depende muito mais de nós do que do Senhor, porque o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Então, Pai, que cada um aqui tenha condições de provocar, de fazer pequenas mudanças, e pequenas mudanças começam do lado de dentro, vêm para o lado de fora e provocam grandes movimentos da parte de Deus. Obrigado, meu Pai, nós louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.